Um dos grandes desafios que a gente enfrenta quando a gente quer fazer uma mudança de hábito, criar um novo hábito, uma mudança de vida, é também a nossa identidade. Uma crise de identidade é instalada imediatamente quando a gente começa a tentar algo novo. Isso tem muito a ver com a nossa jornada de crescimento. Entender isso vai facilitar essa mudança que você quer de vida ou a criação de um novo hábito, né? Então não é só uma questão também de motivação, mas a gente entender que tudo aquilo que a gente deseja vai vir de encontro com a criação de uma nova identidade, de um novo ser, ou daquilo que você deseja é muito importante. E é isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais essa aula que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos falar hoje sobre níveis neurológicos e como eles influenciam na nossa jornada de transformação, de mudança ou de criação de novos hábitos. Eu tenho feito aí uma jornada de conhecimento e de aulas onde a gente tem falado sobre mudança de hábitos, como eles são importantes, e não só mudança de hábitos, né? Mas técnicas que nos ajudam na criação desses hábitos e na mudança de vida. A gente acha que grande parte daquilo que a gente quer ou que aquilo que a gente deseja é uma questão de motivação. Se eu estiver motivado, se eu estiver, né, desejando muito aquilo, eu vou conseguir transformar minha vida. Em grande parte é verdade, mas a motivação é uma parte pequena dentro da transformação de hábitos. Porque a motivação, ela é como, ela vem em ondas, né? Então às vezes ela vem uma onda muito forte, aí você está motivado, você começa ali a realizar aquele novo hábito, aquela mudança, e aí no dia seguinte ela já diminui, no terceiro dia ela já não existe mais, e aí você deixou de continuar transformando e mudando ou seguindo em direção ao seu objetivo. Então existem outras coisas, principalmente outras técnicas que a gente pode utilizar quando a gente está desejando uma mudança de vida. Seja uma mudança de trabalho, seja estudar para um concurso, seja começar um exercício físico, uma academia, uma dieta, seja começar a ler, seja qualquer coisa que a gente deseja mudar na nossa vida, não precisa ser só uma questão de motivação. A gente pode utilizar outras técnicas e outros conhecimentos para a gente realizar aquilo que a gente precisa. Um dos conhecimentos que a gente tem, uma das teorias, é sobre níveis neurológicos, né? Então o Dill, que é um precursor aí da PNL, ele escreveu sobre níveis neurológicos, que tudo aquele comportamento que nós temos, ou aquilo que a gente quer mudar, se a gente enxergar a forma que nós fazemos determinadas coisas, a gente começa a ficar mais claro aquilo que a gente precisa mudar para ter um resultado diferente. Porque se eu estou tendo o mesmo resultado, eu estou me comportando da mesma maneira, né? Ou dentro dos níveis neurológicos, eu estou tendo a mesma identidade, não mudei nada no meu ambiente, e isso facilita para que eu tenha o mesmo resultado. E se eu quero ter um resultado diferente, é isso que eu preciso mudar. E então a gente vai falar desses 5 níveis neurológicos, eu vou dar atenção muito à questão da identidade, que é o tema que a gente está falando hoje, para que a gente possa entender como é importante a gente refletir sobre isso nessa mudança de hábitos. Vamos lá? Bom, o primeiro nível diz respeito ao ambiente. Então nós vamos falar sobre o ambiente e como o ambiente afeta nossos comportamentos. Isso é muito claro para a maioria das pessoas, né? Se eu estou em um ambiente bastante competitivo, onde as pessoas ali sempre nos jogam para o alto, sempre nos apoiam, é muito mais fácil eu conseguir realizar aquele objetivo, transformar e manter aquele hábito. Se eu estou num ambiente onde as pessoas são negativas ou ambientes tóxicos, é muito mais difícil eu ter uma boa produtividade ou fazer uma mudança de hábito, né? Mas não só isso. Quando a gente está falando de ambiente, entendendo que o ambiente também ele influencia no meu comportamento e numa mudança que eu desejo, eu posso começar a utilizar dessa ferramenta para conseguir uma realização de hábito, uma mudança. Então o que eu posso fazer? Preparar meu ambiente para que eu consiga realizar, né, e fazer essa mudança de hábito. Então um exemplo, eu quero estudar para concurso, eu quero passar para o concurso, eu posso preparar o ambiente para que facilite o meu estudo. Como que eu faço isso? Deixando uma mesa ali reservada, deixando os livros que eu preciso estudar, talvez aberto na página, lápis apontados, canetas, tudo ali bonitinho, para que no momento que eu vá estudar, seja de manhã, depois do trabalho, ou o dia inteiro, esteja preparado ali aquele ambiente para eu iniciar. Se eu chegar, por exemplo, do trabalho e eu vou estudar depois do trabalho, eu tiver que organizar um lugar, tiver que abrir os livros, você concorda que vai demorar muito mais e aí minha energia vai ser gasta em organizar aquele ambiente
porque ele não está preparado. Então o ambiente tem muito de influencia aí na nossa criação de hábitos. Mesma coisa academia. Você quer começar na academia, é muito mais fácil você já deixar uma bolsa preparada no seu carro ou perto da porta quando você for sair, né, para o trabalho, se você vai fazer na hora do almoço, depois ou até de manhã, do que você fazer na mesma hora, que você esqueceu, está atrasado para o trabalho, aí você vai falar, não vou fazer a bolsa agora, não vou pegar a roupa da academia, vai ser muito mais difícil. Então, de novo, preparar o ambiente é muito mais importante. Dietas. Se eu preparo, por exemplo, o meu café da manhã um dia antes, já deixo preparado a mesa, fruta cortada, é muito mais fácil quando eu acordar ter uma alimentação mais saudável do que eu acordar, não ter preparado nada organizado, aí eu vou pegar qualquer coisa ali que está pronto, vou pegar, né, um pão ali, vou pegar alguma coisa para ser rápido e aí não vai ser saudável. Então olha como a gente pode utilizar do ambiente para ajudar na manutenção dos hábitos ou na criação, né? Então a gente enxergar muito o que a gente pode preparar para melhorar a nossa produtividade ou melhorar a energia que eu quero para realizar aquele objetivo, né? E se você der uma olhada hoje no seu estado atual, ou da forma que o ambiente hoje influencia no seu comportamento, você pode fazer essa reflexão, né? Dentro da sua casa. Perceba como o ambiente está preparado e como ele influencia no hábito que você tem hoje. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você fala, puxa, eu fico muito tempo na TV assistindo uma série e eu poderia estar fazendo outra coisa, outra atividade. Olha na sua sala, na sua casa, o quanto está preparado esse ambiente para que você assista a TV. Então, o sofá é confortável, você tem provavelmente ali almofadas, às vezes você deixa um cobertorzinho do lado, às vezes tem uma mesinha onde você coloca ali uma pipoca, alguma coisa. Ou seja, o ambiente está preparado para que você assista uma série, né? Talvez não esteja preparado para você ler um livro. O que você pode fazer? Preparar um ambiente para ler o livro, deixar uma poltrona, deixar os livros à mostra, não só ali na biblioteca ou dentro do armário, deixar à mostra, deixar em algum lugar perto onde você pode sentar no sofá e já pegar o livro, né? Deixar uma luminária se tiver escuro. Olha como a gente vai mudando e preparando o ambiente para aquilo que a gente quer ter, né? Então, se a gente refletir hoje no nosso ambiente, seja no nosso trabalho, em casa, em qualquer lugar, e ver o quanto esse ambiente colabora para os hábitos que nós já temos agora, você vai perceber a força que ele tem. E, de novo, muito mais que motivação. Você acordar de manhã e estar motivado para a academia, raramente isso vai acontecer. Mas se acordar e tiver sua bolsa organizada, né, as roupas que você precisa na academia, o tênis, vai ser muito mais fácil você ter consistência e disciplina para realizar aquilo que você precisa. Então esse é o primeiro nível que a gente trabalha quando a gente está falando de níveis neurológicos e criação de hábitos e mudanças. O segundo diz respeito a comportamentos, né? Então, que tipo de comportamentos, o que eu estou fazendo para a realização daquele objetivo que eu tenho? Ou, de novo, eu estou tendo os mesmos resultados, que comportamentos eu estou tendo, né? Entender isso é importante. Então, de novo, numa questão de dieta, que comportamentos eu tenho? Eu vou lá tomar um café fora e tem um doce ali perto, eu sempre tomo café e peço doce. É um tipo de comportamento recorrente que está te levando ao resultado, né? Que comportamentos eu tenho em relação, de novo, ao estudo, autoconhecimento, a desenvolvimento no meu trabalho, né? Eu tenho um comportamento reativo ou tenho um comportamento ativo? Geralmente reativos são comportamentos que a gente reage em determinadas situações. Então a situação aparece e aí eu reajo de acordo com aquilo, né? O ativo não. Eu tomo responsabilidade dos meus atos, então com isso eu faço que as coisas aconteçam muito mais fáceis. Eu faço com que isso mude a minha vida, né? Então eu transformo o ambiente, eu transformo as pessoas à minha volta através do meu comportamento, da forma que eu reajo às situações. E como a gente pode reagir melhor? De novo, entendendo que a maior parte dos nossos comportamentos são responsabilidades nossas. A gente às vezes reage e coloca a responsabilidade dos nossos comportamentos no outro. Ah não, eu sou assim no meu trabalho porque meu chefe é chato, ou meu chefe não entende o que eu quero dizer, né? Ah, eu poderia ser muito melhor aqui no meu estudo, mas minha mãe me cobra, meus pais me cobram, eu não tenho tempo dentro de casa. A gente sempre está colocando um fator externo, né? Eu estou sempre cansado. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Veja, isso é uma responsabilidade sua. Você priorizar as coisas, você estar sempre se educando e conhecendo coisas novas é uma responsabilidade sua, não depende do seu chefe ou das pessoas na sua casa, depende de você se organizar, depende de ter uma prioridade na vida,
de ver aquilo que é importante para você, né? Por exemplo, a questão de saúde e exercício físico. Ah, mas eu vou na academia, eu não gosto do barulho, eu não gosto lá muito das pessoas. De novo, então você está reagindo àquela situação. O que você pode fazer? Não existe só academias, né? Existem diversas academias, existem outros tipos de exercício, pilates, yoga, hidroginástica, né? Hoje beach tênis, futevôlei, vôlei. Existem outros esportes que você pode fazer para ter um condicionamento físico. Então veja, não depende só da academia. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Ah, eu não faço exercício porque academia. Mas não tem só academia. Então, de novo, a gente está colocando o nosso comportamento de acordo com o ambiente externo, com as condições que são apresentadas para a gente. E a gente precisa tomar posse desse comportamento que é nosso. O que a gente vai fazer a partir de agora? Uma responsabilidade sua. Dentro das condições que a gente tem agora, né? Ah, eu não tenho como condições de pagar uma academia, mas você pode fazer dentro de casa, né? Você pode fazer um exercício. Ah, eu não tenho condições, não tenho tempo aí na minha agenda. Priorize as coisas, o tempo é uma questão emocional. Então muita coisa sobre comportamento diz respeito a nós, sobre como a gente vai reagir àquilo. A gente tem diversas escolhas. Você está reagindo de uma maneira, existem outras. As outras, talvez você pode falar, ah, mas eu não conheço outras. Depende de você estudar, perceber, olhar o que as outras pessoas estão fazendo e se testando e melhorando a cada dia. Então, quando a gente olha para comportamentos, diz respeito muito àquilo que a gente está reagindo. Esse é o segundo nível neurológico. O terceiro nível diz respeito à capacidade, aquilo que a gente acredita que a gente é capaz. E muito dessa capacidade a gente entra dentro de uma crença, né? Então, a gente fala, ah, eu não sou capaz. Tem muita gente que tem problema de falar em público, por exemplo, e fala, não, eu não sou capaz de falar em público, as pessoas não vão me ouvir. A capacidade, ela é treinável. Se a gente achar que, por exemplo, os talentos são natos, as pessoas que acham que as pessoas que só conseguem realizar alguma coisa são aquelas pessoas que têm talento, a sua vida realmente não vai andar, vai ser uma questão de capacidade. Você sempre vai achar que não é capaz. E a capacidade é treinável. Diz respeito a treinar, a se educar, a ter disciplina para realizar aquilo que a gente precisa. E ter uma jornada de aprendizado. Estar aberto a criar novas habilidades e novas capacidades. Então, se eu desejo alguma coisa, eu preciso também desenvolver habilidades para realizar aquela coisa, né? Então, de novo, se eu quero falar em público, não é uma questão só de talento, é uma questão também de desenvolver habilidades, como oratória, como né, desenvoltura de linguagem não verbal, de como você vai se portar fisicamente, como vai ser seus gestos, como você vai manipular aí, por exemplo, um microfone dentro do palco, que tipo de recursos visuais você vai utilizar, como que você abre, introduz um assunto, como que você desenvolve esse assunto, como que você conclui. Olha quanta coisa a gente está falando numa questão que é você falar em público. E talvez você coloca isso dentro de uma questão de capacidade, que você não é capaz de dentro de habilidades, mas você concorda. Se você tivesse pleno conhecimento de todas essas etapas e técnicas para você poder falar em público, ia ser muito mais fácil, mesmo que você tenha esse bloqueio de você achar que não é capacidade. É muito fácil quando a gente começa a entender e tirar essa crença que é só uma questão de talento e capacidade. A gente vê isso muito no futebol, né? O principal exemplo é o Cristiano Ronaldo, uma pessoa aí super disciplinada, consistente, que está sempre ali se dedicando aos treinos, e a gente acha que é só uma questão de talento. Não, ele era um dos primeiros a chegar nos treinos, é um dos primeiros a chegar nos treinos, se dedica, cuida muito da alimentação, né, não abre exceções ali, e foi várias vezes o melhor do mundo. Talvez achou que não tinha o talento, mas a disciplina, o treino e a consistência elevou o talento e fez com que ele fosse um dos maiores do mundo. Isso também pode ser utilizado para a gente, né? Achar que não é só uma questão de habilidades e talentos, a gente pode desenvolver essa capacidade. Então a gente quebrar isso e entender, para aquele objetivo que eu quero, que habilidades eu preciso ter. Aí a gente volta na nossa vida, na nossa realidade. Ah, eu quero fazer uma academia, mas eu não sou muito bom com exercício, eu não tenho muito coordenação motora. De novo, isso não é talento. Isso é uma questão de treinamento. Você encontrar aí, às vezes, um professor, um personal, e aos poucos se desenvolvendo, você vai ver que você consegue desenvolver essa capacidade.
Ah, eu não sou uma pessoa inteligente, eu não nasci aí talvez com um dom da inteligência, eu nunca vou conseguir passar num concurso público. Você precisa desenvolver habilidades para poder ter esse resultado. Que habilidades vão ser? Concentração, então você conseguir estudar num longo tempo determina, e você tem que aprender a desenvolver a capacidade de concentração. E desenvolver capacidade de concentração é aprender a ler, você vai começar a ler uma página, 2, 3, 4, fazer meditações, começar a se focar numa coisa só. Você vê que é uma questão de habilidades. Às vezes, por exemplo, a sua capacidade de concentração está muito dispersa por causa das redes sociais, que a gente fica ali no celular, né, a cada postagem dura ali 15 segundos, 30 segundos um vídeo, então hoje a gente perdeu a nossa capacidade de se concentrar num assunto só, num tema só, se focar. E aí você vai ter que estudar um livro ou um assunto ali durante horas, você não consegue, você acha que é uma questão de capacidade, de habilidade. E não é. É uma questão de treino e de foco daquilo que a gente precisa. Então entender que habilidades eu preciso para conseguir aquilo que eu quero. Quais habilidades eu vou desenvolver? Capacidade de concentração, capacidade de respiratória para um treino, coordenação motora. Eu vou desenvolvendo isso aos poucos e vou atingindo aquele resultado que eu quero. Então esse é o nível neurológico sobre capacidade, que é muito importante a gente entender para a gente poder também construir esses hábitos. O quarto hábito, ele diz respeito a crenças. Então são as crenças e valores que nós temos, né? Então a gente fala isso muito sobre crenças limitantes, mas não existem só as crenças limitantes, existem crenças também potencializadoras. Então quando eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que aquilo que eu mereço ser feliz, que eu mereço os resultados, que eu mereço ser remunerado por aquilo e ganhar muito dinheiro, por exemplo, né? Então, vão muito de acordo com as nossas crenças que a gente acredita e nossos valores, né? Então, se eu tenho valores que estão alinhados com aquilo que eu estou fazendo na minha profissão, com aquilo que eu estou realizando na vida, fica muito mais fácil conseguir aqueles objetivos, né? E, de novo, às vezes o que nos limita na vida são as nossas crenças ou a forma que a gente vê determinadas coisas. Então, por exemplo, a relação com o dinheiro. Tem muitas pessoas que acham que o dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é mau, a gente foi criado muitas vezes com isso, e aí isso acaba nos limitando quando a gente vai buscar sucesso em determinadas coisas, sucesso financeiro, né? De novo, a questão do corpo. Às vezes, desde criança ali, você não treinava ou não tinha uma habilidade inata, mas você estava tentando, e as pessoas à sua volta falavam, não, você não tem isso, é descoordenado, né? Você não tem essa capacidade física, te comparavam aí com outras pessoas, e aí você acreditou que você não tinha capacidade de, às vezes, de correr, de desenvolver um esporte. Isso é só uma questão de crença, né? Então a gente acreditar que a gente não é capaz é muito limitante na nossa vida. Então a gente precisa mudar isso. Então a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo e as nossas crenças vão começar a nos bloquear para aquilo que a gente quer atingir, né? Então, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não tenho capacidades disso, né? Eu nunca vou conseguir. A gente precisa entender de onde estão vindo essas crenças e começar a mudá-las. Não, você é capaz, você acredita, você pode. Isso daqui tá de acordo dos nossos valores, né? Uma outra crença que eu tenho refletido muito nesses últimos tempos é sobre a crença de luta, né? Então a gente, principalmente na minha família, né? As pessoas sempre diziam, não, a gente tem que trabalhar duro, trabalhar uma luta, a vida é uma luta. Então como que você imagina que vai ser sua vida? Uma luta é uma dificuldade, né? Então você sai para trabalhar já com aquele pensamento que vai ser uma luta. E aí qualquer desafio que tem, você coloca numa questão como, poxa, você precisa lutar e se esforçar demais. Lógico que o esforço é necessário, mas não necessariamente precisa ser uma luta. As coisas vão acontecendo na vida de acordo com que você vai se desenvolvendo, adquirindo novas habilidades, novas capacidades e enxergando diferente, né? Então, se você entender que a vida pode ser uma coisa prazerosa, uma escola, um aprendizado, é diferente de ser uma luta, né? Uma luta eu vou ter que ir ali me desgastar, eu vou ter um inimigo, por exemplo, né? E quando é um aprendizado, não, tudo tá vindo para mim para que eu possa aprender e me melhorar lá na frente e ter depois os louros desse aprendizado. Então a gente mudar as nossas crenças ajuda muito a gente criar novos hábitos e mudar aquilo que a gente quer. Hoje em dia, por exemplo, mudar de trabalho. A gente tem a crença em algum momento, mas eu sou muito novo, ainda não aprendi, né?
eu não vou conseguir uma posição melhor ou uma promoção. Ou ao contrário, eu sou muito velho, eu não tenho mais espaço no trabalho, eu já passei da idade, acho que eu não vou conseguir sair dessa empresa, eu não vou conseguir aquilo que eu quero, né? Olha como as crenças vão limitando aquilo que a gente deseja. Então entender isso também é muito importante, tá ok? O próximo nível é o nível de identidade, que é o que eu gostaria de falar hoje e dar mais ênfase, que tem a ver com aquilo, a imagem que nós temos sobre nós, e essa imagem reflete também nos nossos resultados, né? Então veja, tudo que a gente está falando acaba refletindo, mas a identidade a gente vai criando uma identidade, né? Então eu vou dar um exemplo muito pessoal, por exemplo. Eu era um profissional de marketing, né? Eu sou um profissional de marketing, trabalhei em agência, e agora eu estou fazendo esse trabalho aqui, né, digitalmente, divulgando, fazendo os cursos de desenvolvimento humano, atendendo as pessoas, fazendo mentorias. Então eu tinha uma posição ali de status dentro das empresas, né? Me vestia ali de uma forma mais corporativa, tinha uma linguagem mais corporativa, e tudo isso faz parte da sua identidade. Você acredita que aquilo é um marco de sucesso. E de repente você muda para você começa novamente numa nova área, por mais, né, que eu tenho anos estudando isso, mas agora sendo bastante efetivo, e a sua identidade começa a mudar. Então você não tem mais aquela identidade que, queira ou não, te preservava, ou te dava um certo prazer e conforto, e você está criando uma nova que ainda você não sabe como vai ser, né? Você não sabe o que essa imagem vai representar para você e principalmente para as outras pessoas. Não que a gente se importe com as outras pessoas, mas a nossa imagem diz respeito também a isso, né? E aí a gente começa a entrar nessa crise de identidade, que não necessariamente é negativo, mas também pode ser positivo, porque você está criando um novo ser humano com novas habilidades. Então a gente entender antes que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de pessoa, que tipo de imagem eu quero ter, fica muito mais fácil nessa jornada do que não ter uma imagem, né? Então, por exemplo, eu vou me desenvolver aqui agora como um profissional de desenvolvimento humano. O que essa nova imagem vai representar na minha vida, na minha família, nas pessoas, no mercado de trabalho, aqui na internet? O que essa imagem para mim vai ser importante? Por que eu desejo isso, né? Isso é muito importante. De novo, eu vejo muitas pessoas prestando concurso público, né, que estão dentro de um objetivo de vida delas, mas é importante também elas se verem ali. Que imagem elas vão ter? Porque tem pessoas que está de acordo essa imagem com os valores e as crenças que ela deseja, e às vezes não. Tem muitas pessoas que se frustram, né? Não só no concurso público, como também dentro do mercado corporativo. Às vezes buscam uma carreira, uma posição e chegam lá e falam, cara, não é muito bem isso que eu imaginava. E aí começa a entrar essa crise. Eu imaginava que eu ia ter essa identidade, não tenho, e agora, como eu me encaixo? Mas aí você tem a possibilidade de desenvolvimento e aprendendo isso, e mudando. A identidade ela não é fixa, ela pode ir mudando. No primeiro momento nos traz medo e frustração, porque a gente acaba mudando, falando, e agora, quem sou eu? Quem é essa nova pessoa? Eu não me reconheço mais, mas nessa jornada você vai caminhando para chegar àquilo que você deseja. Só que às vezes a expectativa é diferente, né? Você tem uma expectativa e a realidade é outra, mas às vezes a realidade pode ser muito melhor que a expectativa. Por quê? A realidade vai ser única, vai ser aquilo que você é, e não aquilo que você estava desejando, porque geralmente aquilo que você deseja é um comparativo, porque você não tem ainda muita referência. Então você pega, né, uma modelagem de alguém, ou um profissional que você quer, ou uma imagem que você tenha, e aí acaba conflitando quando você realiza. Só que é muito mais legal, muito mais bonito, porque aí é única, é você que tem essa identidade. E se você se reconhecer isso no espelho, sua jornada vai estar muito mais fácil, muito mais completa, você vai ter muito mais satisfação. Então, entenda também aquilo que você deseja nessa jornada de desenvolvimento e de mudança que você quer, né? Fisicamente é muito fácil. Quando a gente está, por exemplo, na academia, a gente tem uma identidade. Eu estou fora do peso, eu queria estar ali mais magro, mais forte, né? Ou seja lá o que for o objetivo, mais preparado fisicamente, né? E aí você começa a projetar essa imagem e aí você vai chegando perto no decorrer. Então você tem uma imagem fixa daquilo que você quer. A gente precisa fazer isso também em todas as áreas da mudança que a gente quer. O que eu vou imaginar quando eu começo a ler mais livros? Ser uma pessoa que eu consigo conversar quando eu estiver numa roda de amigos, muito mais fácil, né?
eu vou, para mim mesmo, um desenvolvimento, eu vou me sentir uma pessoa mais intelectualmente mais forte, mais resiliente. É isso que a gente precisa entender na construção dessa imagem. E o último nível neurológico diz respeito ao espiritual, que é o propósito que a gente tem na nossa vida. Então, se a gente conseguir conectar as nossas mudanças que nós desejamos a um propósito maior, a um objetivo maior, fica muito mais fácil. Se eu tiver um norte na minha vida de onde eu quero chegar, ou pelo menos, né, uma direção, tudo isso que a gente está falando, criação de ambientes, comportamento, capacidade, crenças, identidade, vai ficando uma jornada muito mais completa, né? Hoje as pessoas se preocupam muito com essa questão de propósito. Eu acho que não é uma preocupação que a gente deveria ter, às vezes, em determinados momentos, porque o que é o importante é o que a gente está fazendo agora, e às vezes a gente vai descobrindo, né? Então é igual a carreira. A gente tem 15 anos, a gente precisa determinar a carreira para o resto da nossa vida. É isso que a gente acredita, mas não é verdade. No decorrer da nossa vida, a gente vai se reencontrando. Às vezes você quer fazer arquitetura, aí você começa a falar, puxa, não é muito bem isso, mas está ligado à arte, eu vou fazer publicidade, eu vou fazer engenharia. Ou seja, você vai aos poucos se descobrindo o seu propósito, né? Nessa jornada da vida, a gente vai aos poucos descobrindo a nossa direção. Então você não precisa ter um propósito muito claro, mas eu não sei o que eu vou fazer. Provavelmente grandes pessoas que eu conheço aí com 80 anos não sabem ainda o que querem da vida. Ainda está um livro aberto. E está tudo bem. Isso faz parte da nossa jornada. E a gente vai descobrindo no dia a dia. Mesmo eu estou aqui hoje, pode ser daqui um mês eu esteja fazendo algo diferente. Eu tenho uma direção, mas eu vou me encontrando. Tem pessoas que já têm um propósito muito claro. Que ótimo, isso fica mais fácil nessa jornada. Então, se você não tiver, dê espaço no seu dia a dia e na sua vida para você poder ir se redescobrindo, né? Acho que isso é muito importante na nossa vida. Então, a gente falar sobre o espiritual, sobre essa motivação, esse propósito que a gente tem que ter maior, que excede somente essa vida material, ou uma carreira, ou um status, ou uma identidade, né? É algo, uma missão maior que a gente tem na vida. Então, isso a gente diz respeito aos níveis neurológicos, que são importantes nessa criação e transformação de hábitos. Espero ter contribuído com alguma coisa para que você possa refletir nessa mudança. E acompanhe meu canal, se inscreva para que a gente possa trazer novos vídeos e estar sempre comentando aí sobre este conhecimento. Muito obrigado e não esqueça de curtir, hein?